Isso aí. Nós tem três macros apenas, e hoje eu vou falar se quiserem apagar um pouquinho, porque é imagens, tá? Aqui na frente, talvez, se fosse o caso de apagar, né? Vocês que sabem como é que apaga. Acho que tá bom aí, né? Ah, tá bom. Tá bom, né? Eu vou trabalhar com imagens hoje, tá? Só com imagens. O arquivo base deu 70 mega de imagem. Nós temos aqui nesse fechamento, essa palavra é uma palavra, não é um estudo bíblico, é uma palavra, não é temático também, não é uma palavra temática. Ela é uma palavra estruturante. Nós vamos tentar fazer um ordenamento, e uma das coisas que o apóstolo Paulo fazia era justamente arrumar a mente dos irmãos quando lhes escrevia, e essas arrumações, elas delimitam o que você vai colocar daí para frente. Por exemplo, se eu falo algumas coisas sobre quem Deus é e você vai orar, então a sua oração fica mais arrumada. Eu não preciso falar de oração, mas eu estruturo e você entra com sua oração mais arrumada. E assim as palavras estruturantes, elas são uma espécie de desenho. E eu vou começar falando sobre esse elemento aí, por incrível que pareça, isso é uma foto, não é um desenho, e é uma foto que se espelha a si mesmo. Existem várias fotos assim na internet. Não é nem a lente que define isso. É o dia límpido, é o dia claríssimo, é o céu límpido e o ângulo da foto. E aí você vê que há uma nitidez tão grande que você tem o ângulo de superior é igual ao inferior. É um reflexo. E eu quero falar hoje sobre a revelação indireta de Deus. Nós falamos muito sobre a presença de Deus, sobre aprofundar a relação com Deus. Nós ministramos bastante, nós mencionamos bastante. E eu vou falar sobre algumas coisas que são indiretas da presença de Deus. E eu quero que você fique atento a esses elementos, porque são mais difíceis de perceber, mas eles são imensamente importantes. O primeiro elemento que define quem Deus é, difícil de ser percebido, difícil de ser captado, mas define tudo que Deus é, tudo que Deus faz, e todas as ações de Deus, é a santidade de Deus. A Bíblia fala que Deus é santo. O Isaías, quando teve aquela visão em Isaías capítulo 6, é relatado que falou: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E os teólogos, de um modo geral, dizem que essa tríplice menção da santidade, ela tem um apontamento para a santidade da própria Trindade. Santo, 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 dessas pessoas da Trindade é chamada de Espírito Santo. Então a santidade de Deus é a própria estrutura de Deus. A Bíblia diz: em Deus não há pecado, em Deus não há mentira, Deus é luz, e diz o texto, e não há nele trevas nenhuma. A santidade de Deus, diz a Bíblia, vários textos, mas eu não vou falar estudo bíblico, eu estou tentando estruturar a sua mente em cima de um pensamento de quem Deus é, acerca da santidade de Deus. E por isso eu coloquei também uma segunda gravura. É muito difícil você pensar em algo que você visualize acerca de santidade. É muito difícil. Você iria pensar uma igreja milenar, um padre, não sei o quê. Isso não vai expressar a pessoa de Deus, ao contrário, vai expressar a religião. No entanto, por que eu estou usando essas figuras? Queridos, isso é muito importante que você entenda. As verdades, elas não são comunicadas somente por raciocínio objetivo. As verdades não são comunicadas, mais ainda as de Deus, não são comunicadas por informações. Subiu aqui no microfone, nas fins de semana passada, a pastora Eliane, e ela falou uma coisa assim: essa igreja abraça. Ela falou assim: essa igreja abraça. Mas quando ela foi levar no aeroporto, Cláudio e Vanessa foram levar no aeroporto, ela disse assim: Gabriela me abraçou 7 vezes e Oriela me abraçou 5. Por que ela contou os abraços de Gabriela e contou os abraços de Oriela?
porque comunicou algo sem as palavras. E foi 7 abraços. 7 abraços. Fernanda falou uma palavrinha para ela, e quando ela estava aqui no treinamento da Joade, ela mencionou a palavrinha que foi falada no ouvido, quando ela desceu, e ela chorou. Ela chorou. Aconteceu um fenômeno aqui, que eu contei para alguns, um fenômeno muito interessante, quando nós demos aquela toalha. E vou contar só uma, um fenômeno só interessantíssimo, que nós decidimos, eu e, como sempre a gente faz junto, né, a deliberação de, vamos abençoar, às vezes é o Wellington que chega, rapaz, vamos dar uma oferta para fulano, aí fala, diga um valor, aí quando eu digo, é aquilo, e sempre bate. Aí a gente falou, e a menina pegou, Gabi pegou a oferta que a gente deliberou para ela, e aí ela estava com um desejo de ir para a Bolívia, agora em julho do ano que vem. E aí ela, com aquele desejo intenso, tal, orando, mas ela disse, não tinha condição. E sua oração, a gente soube dessa história depois. Aí, passou para ela quando ela desceu, que ela abriu, o valor que foi dado era exatamente o valor que ela tinha que dar entrada para ir para missões em julho. Ela começou a chorar ali do lado. Aí ela foi contar lá em casa, chorou, contou de novo lá. Fora a da pastora, que tem outra história bonita. Algumas coisas são comunicadas e não é palavra que comunica. Não são palavras. A forma, essa semana eu conversei com um casal, no outro dia a esposa me telefonou e falou, eu quero te agradecer pelo seu amor. Mas não foram as palavras, foi algo que eu não sei explicar exatamente, que são a maneira, o modo, o tom de voz, é um conjunto de coisas. Portanto, você pode comunicar uma verdade, Deus é luz e não há nele treva nenhuma, isso é uma verdade, eu comunico pela boca e raciocino isso, mas na hora que você diz assim, eu sei que Deus me ama, não é uma informação de boca que isso serve para você. É preciso que você desenvolva uma informação que vai além da sua mente. Por isso a ideia de santidade, ela é muito mais do que simplesmente o estudo bíblico dizendo que Deus é santo. É como essa árvorezinha que está aí, que por sinal, de novo, ela está refletindo para essa água, só que essa árvore tem uma peculiaridade, ela é única. Ela é única, no meio de todo aquele mar, ela está isolada, ela é única, e ela talvez esteja trazendo para você uma ideia em relação à santidade de Deus, que Deus não se contamina, que Deus é único, que tudo pode ser o que seja, mas Deus não é o que tudo é. Deus é destacadamente distinto de qualquer realidade. E assim, se você pensar dessa santidade de Deus, quando você pensa, por exemplo, quando Deus fez o sexo. Eu já pregando uma vez, falando na célula, e na época chamava de célula, e o médico disse assim, você sabe que o sexo só foi criado depois que o homem pecou, né? Eu disse, por que isso? Porque ele só percebeu que estava nu quando pecou. Então, foi bom ter pecado, porque surgiu o sexo. Uma pergunta. Então, Deus criou, mas o sexo que Deus criou é sujo, porque para poder surgir, tem que ter o pecado. Então as pessoas têm uma mente suja, mas Deus criou o sexo de forma pura, de modo que a gente pode falar aqui no microfone da maneira certa e ser puro junto com Deus. Porque qualquer coisa que Deus, todas as obras de Deus, todos os animais, todas as operações, todos os propósitos, o corpo de Cristo, o que quer que seja que envolve a pessoa de Deus, tem santidade envolvido. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 4, venerado seja entre vós o leito sem mácula. Um casal pode ter uma vida promíscua, o outro também ter tido uma vida promíscua, ou uma vida seja lá o que for. Quando eles se casam em santidade perante o Senhor, a vida deles e aquele leito, apesar de que ele individualmente pecou, e ele foi depois lavado pelo sangue de Jesus, aquele leito é sem mácula, porque Deus está olhando o leito do casal. Então a santidade de Deus é simplesmente a marca de qualquer pessoa que anda com Deus. Então a santidade é algo difícil de dizer, mas ele é a própria natureza desse Deus. Tem 3 versículos, eu poderia botar uns 30, mas 3 versículos, eu vou ler a parte branca, vocês leem a parte amarela. Levítico 11, 44, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e...
Já o Levítico 22:32 fala assim: não profanareis, mas sereis santificados no meio dos filhos de Israel. Deus tem um nome santo. Nílis não é nome santo, Fernanda não é nome santo, mas o nome de Deus é santo, a ponto de um judeu até hoje não saber pronunciar, porque nunca pronunciou. 1 Pedro 1,16, porque está escrito... Então a santidade de Deus é a própria natureza de Deus. Deus é santo. Se tem alguma coisa envolvendo pecado, Deus não está dentro. E se você é filho de Deus, você necessariamente vai viver em santidade, obrigatoriamente. Mas a decorrência da santidade, olha só, a decorrência da santidade de Deus é a beleza. Como assim? Irmãos, quando Deus foi criar o mundo antes de haver pecado, Deus disse: haja luz, houve luz, haja expansão entre águas e águas, haja terra seca, aí produz a terra seca a erva que dê semente. Ele começou a criar a margarida, começou a criar a borboleta, ele começou a criar os gafanhotos, ele começou a criar os pássaros, o canário da terra, ele começou a criar o pica-pau, e quando você vai ver que tudo aquilo que ele está criando, nada do que ele criou é feio, exceto a barata. Não. Tudo que Deus fez com uma beleza intrínseca. O que é a palavra bela? Interessante que eu fui pesquisar e viu Deus que era bom. Essa palavra bom no hebraico, ela tem um significado muito interessante. Ela significa: e viu Deus que era alegre, e viu Deus que era coisa agradável, e viu Deus que era coisa excelente, e viu Deus que satisfazia. Isso antes do pecado. Então a grama, o carrapicho, aliás, carrapicho não, porque antes do pecado as rosas não tinham espinhos. Antes do pecado não existia carrapicho, não existia espinhos. E todo tipo de veneno de espinho, de veneno associado a esse tipo de dano vegetal não existia. Deus fez o cacto sem espinho. E é impressionante como a beleza termina sendo... Você está vendo uma gravura, essa gravura é na Suíça, mas ela não é a única. Essa aqui é uma outra gravura, no Oceano Pacífico, acho que é as ilhas, acho que é Vanuatu, se eu não estou enganado. Mas olha aqui, você olha um negócio desse e você vê o quê? Vê a obra de Deus. E você, de repente, você sabe que Deus é santo, Deus faz tudo belo, tudo puro. E a beleza termina sendo uma expressão da harmonia, uma expressão da sintonia, uma expressão dessa unidade que revela Deus. Então, algo belo, você ouve a Quinta Sinfonia, você ouve Vivaldi, por exemplo. Quando você ouve alguma coisa, nós fomos, como eu falei, naquela ópera, algumas daquelas músicas você se arrepia todo ao ouvir. Por quê? É a música é o belo. O belo chama Deus, o belo aponta para Deus. Por quê? Porque o belo tem harmonia. Olha essa foto aqui no deserto. Olha essa foto. Isso aqui não é montagem, não tem edição nenhuma. Aqui tinha várias fotos do lado, eu peguei qualquer uma. E você contrasta aí o espinho, a aridez, o sol, a cor, e Deus ainda pinta o céu desse colorido. O que é isso, queridos? Você olha o belo e você vê Deus. Porque tem harmonia, tem cor, tem expressividade, tem sintonia. Então você, olha só o que eu quero mostrar para você. Você começa a perceber no mundo, agora, uma pessoa com sérios problemas no coração, ele não consegue se perceber essas coisas. O interessante é que Deus revelou beleza, queridos. A beleza apareceu antes de Deus falar em perdão, antes de Deus falar de redenção, antes de Deus falar de cuidado, antes de manifestação da graça, a beleza já existia. Essas coisas são expressões do próprio Deus, só que nem todo mundo capta. Mas eu quero dizer uma coisa, nós estamos aqui tocando à noite, aqui, os meninos estão cantando aqui, tocando, aí você vê
por exemplo, Alfredo, você vê Lucas, você vê todos eles aqui. Mas não sei se você já percebeu. É como é que Jonas... Agora vou tirar onda de você, viu, Jonas? Você está devendo a tanta gente, você tira onda com tanta gente, que agora vai tirar onda de você ao público. Ó. Ele canta assim, ó. Já reparou? Aí você tinha que tomar essa. Né? Aí ele vai aqui. Mas por que ele está assim, querido? E o baterista, então, acaba a música e ele fica tocando. Você já reparou? É uma falta de educação terrível. Não consegue. Sem contar o baixista, que todo mundo já viu o baixista aí. Por que essas pessoas... Por que essas pessoas... É o belo. É o belo. É a sintonia com... Não tem versículo, irmão. O cara está na bateria, não tem versículo ali. Mas ele... Por isso que Deus criou essas coisas antes de morrer na cruz. Deus criou essas coisas antes de perdoar alguém. Pensou nisso? Criou antes dessas coisas. Uma foto aqui também. Essa eu tive lá. Olha que foto. Irmãos, você chega em determinados lugares e você parece que você quer agarrar o lugar, não é, Fernanda? Você quer agarrar, assim, você quer entrar na paisagem. Aquilo ali, queridos, é Deus, você sintonizando com o próprio Deus e pintado. Só que não dá para entrar. Essa cena daí é um negócio louco, aqui de longe, mas quando você se aproxima daquele gelo, 20 metros de altura de gelo caindo, pedra de gelo. É um negócio majestoso, grandioso. E a Bíblia fala sobre isso, em Salmo 29:2, para vocês lerem a parte em amarelo. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor. Ué, a santidade de Deus tem beleza? 1 Crônicas 16:27 fala assim: glória e majestade estão diante dele. Olha aí. Então tem beleza no céu. Então, em certa medida, a beleza está falando sobre Deus. O desleixo e a bagunça são contrários a Deus. Mas isso eu não quero adiantar ao lado. O Fyodor Dostoiévski, deixa eu voltar aqui. O Dostoiévski, ele falou uma frase seguinte, ele disse: a beleza salvará o mundo. Essa frase é bem conhecida. Mas eu quero ler uma citação para você que não é essa. A citação de um religioso, de uma pessoa que eu não anotei o nome, infelizmente não anotei o nome aqui. As ideias, as formulações da razão são capazes de dizer algo da verdade, mas não a esgotam. Elas não são a verdade. Presta atenção. As afirmações, as ideias não são propriamente a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é um rosto que tem um conteúdo e uma forma. Beleza, bondade e verdade. A beleza sempre arrasta essas duas irmãs consigo. A verdade e a bondade. Então, queridos, neste segundo ponto aqui, dizer para você que o crente, o cristão que conhece a Deus, ele melhora de aparência. Ele contempla mais. Ele olha mais o céu. Vocês sabem da pastora. Por que a pastora está olhando o céu? Por que Fernanda olha o céu? Eu nunca mais vi foto do céu, não é porque o céu está feio, será isso? Não. A gente sempre postava foto do céu, por quê? Porque está conseguindo captar mais a pessoa de Deus, não só na Bíblia, não só na oração. Está conseguindo captar em vários elementos. Mas existe uma coisa que vem depois da beleza, que vem depois da santidade. A santidade é muito intrínseco a Deus. Deus faz todas as coisas belas. Mas, aquilo se chama o quê? Como é o nome daquilo ali? Ordem. Bom, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Bom, Deus começou fazendo o quê em primeira mão? Deus começou com a santidade, separando águas e águas, luz de noite, tal. Deus começou espalhando o belo e Deus começou colocando ordem. Então, ordem, aí eu botei uma foto de um escritório. Você olha esse escritório, não é simétrico, mas é todo ordenado. Todo em ordem. A planta no lugar certo, combinando com a plantinha que está em cima
da mesa, os livros todos no lugar. Aí você fala, claro que você pensou isso, eu sei disso lá, é porque não tem criança aí, né? Mas você vai ver que não é bem isso. Tem criança em outros lugares, a ordem, ela expressa alguma coisa. Você olha essa foto e você olha um ambiente ordenado e ele transmite alguma coisa. Não precisa falar nada, ele já está transmitindo. A ordem transmite. E quem foi que inventou a ordem? Deus. O pecado é a desordem. O pecado é o caos. O pecado é a não ordem. Hoje a gente estava conversando com alguns amados, falando que uma determinada escola colocou um livro didático, e o livro didático, eu não sei o nome, mas eu sei que era a vaquinha que queria voar. E a vaquinha, a história é assim, a vaquinha voa, e ela, eu gosto muito de voar, aí fico passeando, porque eu gosto muito aqui, eu sou sozinha, eu sou solitária. Aí ela olha para baixo na historinha e fala assim, coitada daquelas vaquinhas no curral com seus bezerros. Meu negócio é passear e curtir. O que essa história está propondo? O caos. A ordem do curral, da família, do bezerro, do nascimento, do cuidado, ela não quer, a vaquinha não quer mais amamentar nenhum bezerro. Eu quero é curtir. E ela fala assim, a vida solitária é boa porque eu posso fazer o que eu quero. Historinha para criança. Ou seja, o pecado ele é isso mesmo, é a desordem. E o que é a ordem? O ordem é aquilo que Deus põe. Por exemplo, eu coloquei aí uma geladeira e uma cozinha. É claro que algumas pessoas, ao olhar essa foto, estão pedindo perdão a Deus, é claro, né? Agora, né? Saíram correndo para macro, né? E poucos deixaram a cozinha mais ou menos parecida com aquela. Ou a geladeira, né? Mas observa, o que é uma geladeira em ordem? Existe ordem na geladeira. Existe ordem. Existe alface podre na geladeira e que você não viu. Essa desordem e a ordem são dois opostos. A ordem fala, e ela fala por si. Camisa limpa fala por si. Camisa amassada fala por si. É a não ordem. Roupa amassada. Então, quem foi que inventou a ordem? Né? Impossível. É o quarto de Ravi, irmãos. Quarto de Ravi. Se bem que não, tem muito rosa aí, né, Ravi? Tem muito rosa aí. Mas, sei lá, é o quarto de Lalá, pronto, é o quarto de Lalá. O fato é que o quarto está arrumado. E você olha um quarto desse e fala, que coisa linda. Por quê, meus irmãos? Comunica o quê? Ordem. E quem inventou a ordem? Deus. Quando você vê alguma coisa em ordem, alguma coisa organizada. Quer ver? Vou perguntar a vocês, presta atenção. Esse púlpito está no centro? Hein? Os que tem toque me ajudam aí. Está no centro ou não? Mas vamos ser sinceros. Quem olhou que não está no centro? Levanta a mão. Quem não está olhando no centro? Por quê? Aí você fala, toque. É porque você tem um senso de ordem. Você tem um senso de ordem. E no senso de ordem, é mais para cá, né? E aí você fica, o senso de ordem fala de Deus. E quem botou esse senso de ordem em você? A santidade de Deus. E a beleza de Deus. Ela entrou em você. Então não é um conceito, é uma percepção. É uma intuição, é um imaginativo. Não é uma coisa, 1 mais 1 é 2. É um negócio que você sente. Nega tem um negócio assim, ela fala assim, eu vou cozinhar, mas eu não sigo receita. Ela diz assim, né? Eu não sigo receita. Aí ela coloca os negócios lá, aí ela vai. Tá bom. Não tá bom, mais sal. Nega diz que ela faz a comida assim. É sensibilidade. Quem disse a ela? É um negócio, uma sintonia que ela tem com a comida. Ontem aqui já eu vou falar sobre já eu falo, viu? Essas coisas aí. Então, esse elemento é fundamental, o elemento da ordem. E olha o que a gente vai falar sobre a ordem. Biblicamente, olha só o verbo. Êxodo 40:16. E Moisés fez assim o fez. A palavra ordenar, o que é ordenar? Colocar em ordem.
Então eu estou ordenando. O que é ordenando? Colocando em ordem. Só que assim, você está me dando uma ordem? Claro que eu estou dando uma ordem para botar em ordem. Só que o pecado é assim, se rebela contra a ordem. O pecado se rebela contra a ordem e Deus põe em ordem. Põe em ordem o marido, põe em ordem a esposa e o pecado se rebela contra a ordem. Jeremias 51:15. Ele fez a terra com o seu poder e com a sua sabedoria estendeu os céus com o seu entendimento. Salmo 33:9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele. Então, Deus é um Deus de ordem. A gente vai começar a macro na hora, ponto. As coisas vão funcionar em ordem, ponto. Por quê, irmãos? Porque niles é chato. Não existe niles é chato, existe ordem. Quando a ordem entra aqui, a ordem entra aqui. Quando a ordem entra dentro, a ordem está fora. A gente ordena, por isso que algumas pessoas vão falar de finanças. Não se organiza finanças, organiza a cabeça. Não se organiza finança, organiza a cabeça. É a cabeça que controla a finança. A coitada da finança não é endemoniada para sair andando sozinho. É assim que funciona. A ordem em mim põe ordem nas coisas. Você pode olhar. Quando a pessoa está arrumando sua casa, tirando prato velho, tirando as coisas da geladeira, alguma coisa aconteceu de palavra de Deus para mudar alguma coisa dentro. Porque quando muda dentro, começa a mudar fora. Pode olhar, 100% dos casos. Amém? Mas, se isto é verdade, que a ordem e a beleza revelam Deus, que Deus determinou, por exemplo, o tabernáculo que fosse feito, as coisas todas em ordem, também é verdade que Deus estabeleceu autoridade. Então observe o ciclo que eu coloquei. A santidade, que é extremamente complexo, porque está só em Deus. Nós não somos santos em nós mesmos, nós recebemos a santidade. Santo é Deus. Depois a beleza, eu tenho parcial beleza. Você tem parcial beleza, mas parcial. Depois, ordem. Bom, eu ponho minha vida em ordem. Minha vida é uma vida em ordem. E depois, a autoridade, que é uma expressão da ordem. Só que a autoridade, ela é, por exemplo, aí, ó, um exemplo. A autoridade na ordem da vida. Olha só, coloquei aí um guarda-chuva, Cristo. Quando estiver desse jeito, está tudo certo. Cristo é o grande guarda-chuva, que cobre todos nós e debaixo da autoridade dele, o marido assume uma postura, protege a família, lidera a família, provê a família, e assim ele cobre a esposa, e por sua vez a esposa conforta, ensina e nutre. Como assim? É porque se ele está provendo a família, ela está provendo os filhos. Então nessa gradação, chega-se ao filho que ama os pais e obedece os pais. Você observe que tem isso, uma ordem. Uma ordem. E esta ordem se estrutura por autoridade. Observe como funciona. E isto para você compreender que quando você olha uma família ordenada, você vê Deus. Exemplo simples. A família, quarta-feira, sábado vai estar lá a família Rios. Vão estar lá junto com Tiago. O que aconteceu, por exemplo, nas entrevistas ou ali no cartódromo? As pessoas olham aquela família e ficam, rapaz, que coisa linda a família. O que eles estão vendo? Eles nem sabem que estão vendo Deus. Eles não sabem nominar que é Deus. Eles não sabem, mas estão vendo Deus. Aqui, ó, Ana e Ravi. Ravi está sentadinho, prestando atenção. Eu falei um negócio do quarto, ele respondeu na hora, porque está prestando atenção. Eles dois estão aqui, altamente atentos. Ali está Lucas e Simeia. Quando você olha essas estruturas, ali está Luzerne, Gel e Enzo. Quando você olha essas estruturas, você vê o quê? Você vê alguma coisa. Nem todo mundo consegue dar nome a isso. Aí você fala, que coisa linda, que coisa linda, que coisa... O que é que coisa linda? É a percepção de uma ordem, que é uma percepção de Deus. Então a gente capta pessoas de Deus, a pessoa de Deus, a ordem de Deus, a beleza de Deus. Então, queridos, eu estou falando isso porque se você não tiver essa capacidade de captar, Deus vai estar passando na tua frente, no teu trabalho,
passando na tua frente em várias coisas e você não vai perceber. Um exemplo simples, Mateus me contou agorinha, não vou citar em detalhes, mas ele disse que ontem eu estava conversando e eu falei um negócio para ele, eu nem sei o que foi que eu falei, mas ele alguma coisa que eu falei assim, tipo, agradeça, uma coisa assim. Aí ele chegou hoje, acordou, e aí tinha uma conta para pagar, ele falou, ai meu Deus do céu. Aí ele lembrou do que eu tinha falado, que eu também não lembro o que foi. Aí falou, obrigado Senhor por isso, isso e isso. Quando acabou de agradecer, a provisão chegou. Aí depois ele fez a mesma coisa, a outra provisão chegou. Na hora, o que aconteceu? Ele percebeu que aquilo que passou não era ruim. Estava passando perto de mim, então é Deus. Passou e era Deus. A provisão veio. As duas oportunidades que ele me contou ali, dando risada. Ou seja, você capta Deus não só lendo a Bíblia e no devocional, você capta Deus sentadinho aqui na tua frente, ali do jeitinho. Com o casal entrando de mãos dadas, você capta a pessoa de Deus, você capta a beleza do gestual, a tranquilidade do semblante. Meus irmãos, Júnior, francamente, você e a Ariane aqui, vocês casaram aqui, mas hoje a foto é bem melhor do que a foto de casado. Se quiser, faz de novo outro casamento, porque nem compara. Você olha assim, Júnior, e assim, olha Danilo ali. Danilo, fica em pé aí. É próximo batizado, fica em pé aí. Mas esse camarada tinha um semblante travado. Um semblante assim distante. Aí você chega perto dele e tá. Parece uma raia lá no céu, empinada assim, tranquilo, só o vento. Não é verdade? É verdade. Então essas coisas, é Deus aparecendo. Olha lá. 2 versículos e a gente vai seguir os finalmente. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da a qual o Senhor nos conferiu, e não para destruição vossa, não me envergonharei. Em favor dos reis e para que vivamos, isso é para a oração, tá? Para que vivamos uma vida tranquila e tal. Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e de modo que aquele resiste à ordenação de Deus. E aí os que resistem terão condenação. E por último, João 17. Também o perdão funciona por autoridade. Assim como a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que ele desse. Ou seja, Deus criou as coisas na sua santidade, com muita beleza, pôs tudo em ordem, e na ordem social pôs autoridade. Então tem alguém que põe ordem ali na multimídia, tem alguém que põe ordem no louvor, tem alguém que põe ordem no instrumento, tem alguém que põe ordem no Mesa e Amor, tem alguém que põe ordem nos casais. Essa ordem vem por uma autoridade, e essa autoridade quem botou foi Deus. Então isso é muito legal de você ver, quando você vê uma pessoa, no dia que chegou aqui, crianças vão fazer, como foi a campa videirinha. Os pais falaram, meu Deus, essa igreja é doida, agora o pessoal vai dormir lá, você parece maluco, é? Quem vai tomar conta das crianças? Eu, sinceramente, irmãos, eu não sabia que ia dormir todo mundo aqui. Quem não veio, não sabe, mas dormiu aqui. Mas rebaixaram o teto. Rebaixou o teto aqui com aquele negócio e dormiu todo mundo aqui. Irmãos, isso não funciona em lugar nenhum do mundo. Por isso que aqui não é o mundo, aqui é o reino de Deus. Funciona. Como funciona? Porque tem santidade, tem beleza, obviamente, mas tem ordem e tem autoridades. As autoridades funcionam. Ontem eu soube que aqui, Mesa e Amor, já vou falar sobre isso. Mesa e Amor aqui. Eu não vim, mas eu comi hoje no almoço o Mesa e Amor de ontem. Aquela montanha de mulher aqui e ninguém avançou, que geralmente não é assim, ninguém avançou. Como é que funciona tudo tão perfeito, em ordem? Porque tem autoridades, e as autoridades é que põem ordem de Deus, por isso fica tudo belo. Esse ano, queridos, de 2023, eu fiquei pensando essa beleza aqui. Você olha essa beleza, você olha essa criança. Que criança é essa? Podia ser qualquer uma. Você olha essa criança, o olhar dessa criança. Você consegue captar? Consegue? Consegue captar? Quem é essa criança? Eu nem conheço. Vocês não conhecem não, né? Mas é uma criança que eu achei na internet aí, não.
Aí você olha assim, olha mais aí. Olha mais. Alguém falou que é Rafa? Será que era? Mas não importa o nome. Olha o semblante dessa criança. Essa criança, ela lhe comunica alguma coisa. Aí você olha essa outra foto aqui. O que ela significa? O que ela traz? Essa foto. Você vai se aproxima dessa foto. Karine está feliz, Rian está feliz. Eu não sei o nome de todas as crianças aqui. Essa criança está olhando para o infinito, né? Segundinho está aqui, está falando, com certeza está olhando para a mãe, né? Aqui tem Peu. Essa aqui está feliz, ó, leve e tal. E aí, Cláudio? Olha a cara de Cláudio. Aí tu olha aquela foto ali, queridos, e você diz, o que você capta num negócio? Essa foto prega. Mas não tem esboço, mas ela prega. Porque assim são muitas coisas na vida. O que essas fotos transmitem? Fala aí. O que essa foto transmite? Essas duas pessoas, você já sabe quem são, né? Você olha, essas duas meninas. Essa menina, domingo passado, veio à frente. Mas não importa se veio à frente ou não. Você olha a menina e ela está ali, vivendo o momento dela. O que é isso, querido? É Deus. Você capta Deus? Você consegue ver Deus? Porque assim, se você só vai ver Deus no culto, tu tá com uma pilha, não é nem alcalina, tu está com aquelas pilhas já estragadas, amarelinha. Você está com a amarelinha comum e já desgastada. Porque para captar Deus, Deus não é só palavra nem devocional, não, meu santo. Olha para isso. A menina está com um livro ali na mão, desenvolvendo em nós. O cara, ela agarrou a Bíblia e segurou assim. Hein? Sobrinha, Júnior já viu a sobrinha, né? Não disse que Júnior está cartando, não, esse cara. Mas, irmão, eu queria que ficasse de pé essas mulheres aí. Fica de pé aí, por favor. A foto foi invertida na hora de colocar. Vocês podem colocar essa foto das mulheres na frente ele lá dentro eles colocam, é só trocar. Que a foto da mesa. Agora observe bem os detalhes, ó. Observe bem os detalhes. Arrumaram uma mesa. Eu não estava não, tá? Estou deduzindo. Eles vão trocar, botar por baixo. Aí, não, mas tudo bem. Não tem problema não. Pode deixar aí. Aqui está uma foto, uma mesa arrumada para o jantar de Natal. Aí você, quando for arrumar sua mesa de Natal, você vai ter uma referência imaginativa. Pode ficar em pé, fazer Fernanda. Vai ficar em pé, não? Não, tem que ficar em pé, Xanima. Não, mas é porque essa foto, quando eu fiz, essa daqui estava por cima. Aí agora cortaram justamente minha esposa. Disciplina aí, depois o presbitério vai lá. Aí, ó, você vai montar uma mesa com a imagem. Você não vai montar uma mesa com um versículo bíblico. Não vai. Preparas uma mesa perante mim. Sim, mas qual a cor da toalha em Salmo 23? Não fala. Você vai montar com uma imagem. E aqui alguém botou essa imagem. Cadê Yasmin? Yasmin está em pé. Ela está lá em pé. Beleza. Agora tinha umas fotos delas tudo certinho. Ó. Tinha uma foto delas tudo certinho, olhando assim. Não. Esses 5 sorrisos diferentes, essa desordem assim um pouquinho, essa falta de simetria é natural. Aí você olha o sorriso de cada uma. Estavam felizes. Estou muito feliz. Olha o nível de excelência que foi esse negócio aqui. Agora, aí que eu ouvi o testemunho aqui, alguns, né, claro. Aliás, eu li, Fernanda passou para eu ler, passei para o presbitério. O que as pessoas que estavam aqui disseram. Quanto amor foi esse? Meu Deus, quanto amor. Como é que eles viram amor? Se era comida. Como é que tu vê amor em comida? Irmão, era guardanapo, não era amor. O cartesiano diz isso. Era verde e vermelho, não era amor. Não, querido. A gente consegue captar em imagens e sorrisos algumas coisas acontecendo através da vida de pessoas. Como a gente viu as crianças. Por isso eu te pergunto, você consegue ver Deus nessas coisas? Consegue ver? É isso que
eu estou querendo transmitir para você, há muito mais presença de Deus do que você imagina. Há muito mais graça de Deus do que você imagina. Eu quero honrar vocês, mulheres, porque vocês fizeram o Natal de um monte de família ser muito melhor. Vocês vão agora, sei lá para onde, Guarajuba, Paris, né? A maioria vai para Paris, Londres, mas o Natal dessa turma vai ser melhor, porque vocês inspiraram. E de onde vem a inspiração? Do belo. De onde vem o belo? De Deus. Aplauda o Senhor por essas mulheres. Aí, ó, foi aí, Fernanda. Você me perdoa, Fernanda? Publicamente eu quero pedir perdão à irmã Fernanda. Tá bom? Aí, ó esse sorriso assim, meio... Não, é isso aí, é a beleza. Vocês veem beleza nessa foto? Não preciso perguntar, vocês já viram a beleza? Vocês captaram algo que não é com palavras e expressões, capta. As coisas de Deus são assim, você pega o quê? A santidade de Deus, você tem que captar a beleza de Deus, você tem que captar a ordem das coisas, e você tem que captar as autoridades que representam a ordem. Você olha assim, por trás dessa foto aí, irmãos, tem lágrimas. Pergunta a Sérgio, Sérgio, como é que está? Eu nunca vivi isso na minha vida. Mas, irmão, eu poderia ser chato e dizer, otário, perdeu 7 anos da sua vida. Eu podia fazer isso, né? Isso não é Deus, não revela nada de Deus. A minha boçalidade da queimada, não existe, não. Este processo tem Deus. A lágrima tem Deus. A felicidade tem Deus. Sim ou não, Guida? Então veio na hora certa. E veio com a presença de Deus. Irmãos, olha essa foto aqui. Você lembra dessa foto em fevereiro? Aí você olha essa foto e você pensa assim, a videira começou o ano de 2023 de um jeito, ela avançou para outro jeito. Aconteceram coisas sérias na vida dessas pessoas. Aí está a Renatinha, aí está essas pessoas que você já conhece, Marina, tá todo mundo aí, Isis, Mateus o influente, né? E aqui eu vou ler esse texto e terminar com algo que eu quero fazer aqui. 1 Pedro 2,17, você pode ler que está amarelo, pode ler 1, 2, 3 já? Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Efésios 6,2, pode ler? Que é o primeiro mandamento com promessa. Filipenses 2,29, recebei-o, pois no Senhor e com toda alegria e... Sabe o que eu estou falando para você, para terminar nossa macro? A santidade de Deus requer que você seja santo, meu querido. Requer que você seja santo. Que você não brinque com o pecado. Que pense direito nas músicas que você vai cantar, que você vai tocar. Pense direito. Fiquei muito impactado com uma coisa singela que Cristóvão me contou. Eles foram tocar agora essa semana, ele e Alfredo, e ele é criterioso, seleciona as músicas que ele ia cantar. E disse que tem uma música que ele não sabe. Ele esqueceu que no meio da música tinha uma palavra que não era boa, uma palavra reprovável. Aí ele está cantando a música normal. Está cantando, não sei o que lá. Ele e Alfredo tocando em um determinado lugar, profissionalmente, ganhando cachê e tudo. E na hora que ele vai cantar, que a palavra vai chegando, ele tirou a voz do microfone e não cantou. Não cantou. Ele corta, ele seleciona as músicas. Não, isso aqui eu não quero cantar, não. Não, isso aqui eu não vou cantar. Isso aqui eu não vou cantar. A cante Roberto Carlos, não, isso aqui não. E pá, vai cortando a música toda, mas aquela ele não viu. Não foi, Alfredo? E Alfredo estava do lado que ele contou. Rapaz, quando foi chegando, a palavra lá, não vou dizer a palavra qual era, não era uma palavrão, mas era uma palavra chata. Na hora eu olhei, e o povo cantou sozinho, e ele não cantou. Por que isso, queridos? A santidade, depois a beleza, depois a ordem e depois a autoridade. Como é que você faz com as ordens? A ordem é andar tudo com determinada ordem e quem aplica a ordem? A autoridade. E o que a gente faz com as autoridades? Honra. Eu não queria dar estudo sobre honra, eu queria mostrar que a maneira de você lidar com a beleza é contemplar o sol, contemplar a lua, contemplar o passarinho, que tem um monte de passarinho lá no quintal pastando.
Lá em casa os passarinhos pastam, não sei como, mas pastam. Estou contemplando. Mas, na hora que eu vejo uma autoridade, qualquer autoridade, quem é a autoridade? As autoridades que ficam no Videira Café dizendo quanto é o preço e recebendo dinheiro. Respeito aquela autoridade. Honra aquela autoridade. Quero chamar todos os líderes de conexão aqui à frente. Todos os líderes de conexão aqui à frente. Meus amados, se a santidade nos requer ser santos... Não, eu queria que você subisse aqui. Subisse para eu não ficar falando sozinho daqui de cima. Quero vocês aqui comigo. Antigamente, quando o povo ia subindo aqui, a gente ficava com medo desse palco cair, viu, Matheus? Todo mundo ficava com medo desse palco cair. Mas depois de uns pula-pula aí, depois do reprojeto que foi feito, aí o engenheiro fez o projeto aqui, pronto. Aí ele ficou ofendido e disse, não, isso aqui nunca... Tem que ter autoridade do engenheiro. Mas observe, queridos, observe. Então, eu tenho a santidade, eu tenho a beleza, né? Eu tenho a beleza do mês é amor. Eu tenho a ordem, amanhã. Fernanda, você faz o favor. Ela está chateada porque eu cortei ela na foto, mas você vê que eu não cortei. Vamos, vai dar BO hoje lá em casa, viu? Tá repreendido. Mas assim, depois você tem, por último, as autoridades. Que você faz com respeito a Deus? É a Deus, não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com Deus. Então, eu vou reconhecer aqui, por exemplo, vamos supor aqui, eu vou reconhecer Lucas, né? Lucas é pastor, tem um ministério com casais, então eu vou reconhecer. Amanhã, eu vou reconhecer agora, vou honrar agora Lucas e Siméia, Luzerne e Geórgia. Esse ministério de casais é um renovo para cada casal. Eles se organizam, arrumam os casais por grupo, conversam entre si para saber qual pessoa deve ir em qual grupo e qual o tema que vai ser tratado. E fizeram o tema de amanhã. O tema de amanhã. Vai fazer um fechamento à noite. Note o que é honra por você. Quanto você vai pagar amanhã para o evento em si? Nada. Você vai pagar pelo jantar e o dinheiro que você pagar no jantar vai ser dado diretamente para a pessoa que vai fazer o jantar. A videira não cobra nada. Mas amanhã a decoração vai... Tem ideia de quanto é a decoração? Deu R$800 a decoração. Alguém vai pagar? Não, a videira vai pagar. E por que a videira vai pagar? Porque está honrando você. Você não, que você não vem, né? Solteiro, mas você. Você, solteiro. Casado. Os casados. Está honrando vocês que estão participando. Então, a honra é assim. Eu vou honrar você. Pode vir que eu quero abençoar a tua vida com a decoração linda e o jantar maravilhoso. Aí eu falo, rapaz, parabéns, porque o trabalho que vocês fizeram esse ano foi um trabalho determinante. Para você ter uma ideia. Panambi diz que esse Ministério de Casais sustenta a igreja. E é real. Os casais bem, todo o restante da família vai bem. Sim ou não? Então, eu estou reconhecendo Deus nas pessoas dele. Agora, saindo do ministério, eu vou falar individual. Olhe para eles aqui. Por exemplo, quantas vezes você conversou com o Josenildo no seu escritório? Várias vezes. Quantas vezes você conversou com o Fernando no seu escritório? Várias vezes. Então, Fernando está olhando aqui, Josenildo está olhando aqui, e ele está olhando uma pessoa que tocou na vida dele. Cada uma dessas pessoas... Quantas vezes você conversou com Lorena? Bastante. Bastante. Quantas vezes vocês deram atenção às pessoas? Essas pessoas, você que está aqui, olhe para cá e você fala assim, quem são essas pessoas? Não, porque Mateus, ele ri demais. Niles é muito, sei lá. Porque Murilo é muito calado. Porque... Não existe esse tipo de comentário. Você tem que olhar Deus. Você está aqui e fala assim, puxa, Deus, rapaz, que tremendo, Deus. Aqui, por causa desse casal e por causa daquele casal lá, ela está aqui sentada e ela vai dizer, eu louvo a Noeli e a Zaira. Não precisa não. Eu louvo a Deus pela vida de Zaira e de Noeli.
Ela está amando mais a Jesus, porque olha aquela vista, aqueles casais, e ela olha, e isso muda. O que você faz com a honra? A honra não é puxar saco. Seus filhos, quantas vezes ficaram aqui e você... Ô Murilo, você podia dar um pulinho lá em casa que meu filho está tossindo e eu já procurei de tudo. Quantas vezes você fez isso? Então, de graça é um detalhe importante. Mas, se você disser, eu não tenho graça nem para olhar para a cara de Murilo, você não entendeu a pregação de hoje. Eu não estou falando de você ficar devendo a ele. Eu estou falando de você chorar de gratidão ao Senhor por uma vida. É de você olhar essas pessoas e dizer, por que você uma vez vai falar mal de um desses? Se eles são a ordem de Deus para te abençoar. A ordem de Deus para orar por ti. Se eles são a própria presença de Deus na forma mais fácil, ser humano. Você pode pegar no ser humano. Deus que se pega é a autoridade. Então eu não estou aqui para ficar explicando a teologia da honra. Eu estou dizendo para você que você reconheça a presença de Deus no passarinho, na beleza, no pôr do sol. Reconheça a presença de Deus na ordem que a videira faz as coisas. A gente não vai cobrar, não vai ficar... O acampa a videirinha não foi cobrado. Quem queria pijama, pagou pelo pijama. Quem não queria pijama, podia vir do mesmo jeito. Por quê? Para honrar você. Para honrar você, que tem seu filho. Mas ela que estava ali, você já beijou ela e agradeceu? O que é agradecer? Beija a Deus. Olha Deus aqui, ó. Olha Deus aqui, ó. Deus está aqui. Honra é isso. Não é puxar saco, não é falar o que não tem que falar, é simplesmente olhar Deus no sol, no passarinho, em Hilário e em Marina. É ver. Então eu queria finalizar dizendo vocês passaram o ano todo orando pelas pessoas, não foram tão compreendidos algumas vezes, mas vocês não precisam ser compreendidos, não precisam. O Senhor compreende vocês, o Senhor ama vocês, o Senhor supre vocês. Vocês não só estão no nosso coração, como vão na nossa casa, minha sala de estar agora pelas tardes, já eu nem posso entrar mais, está cheio de mulher toda tarde agora lá. Mas é porque a nossa casa, a nossa vida se misturou. E eu sei que eu estou dizendo isso tão verdade, que é a nossa história, porque eu vejo Deus na vida de vocês. Eu quero dizer que eu vejo o cuidado de Deus, do apacentador Jesus, através do cuidado de vocês. Vendo as pessoas que você discipulou, cuidou, se dedicou, e você olha ela estruturada, pessoas que se estruturaram, que cresceram. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, porque eu vejo Jesus em cima desse púlpito, e louvado seja o Senhor, porque levantou pessoas com o coração para viver Deus, expressar Deus em sua existência, em suas palavras, em seu sorriso, em seu jeito peculiar de ser. Eu agradeço a Deus por isso, pela vida de vocês. E eu quero que você olhe essas pessoas, elas vão descer aqui, e eu não vou fazer oração para terminar a pregação. Eu quero que você pegue assim no rosto, eu vou pegar no de um homem, tá? Porque fica chato. Pega assim, ó, minha coisa fofa. Pega, entendeu? Eu quero que você pegue no rosto de cada um aqui e diga, rapaz, eu lhe dei trabalho esse ano, né? Ou, rapaz, como eu te amo. Rapaz, eu sei que suas orações fizeram diferença em minha vida. E por que eu fiz essa brincadeira com o Murilo? Com qualquer um, irmão. A gente é tão a gente mesmo. E essa naturalidade é Jesus. Essa naturalidade não é artificial. Eu sou eu. Cada pastor é cada pastor. Cada pastor prega de um jeito, cada pastor tem sua identidade. Todos são aceitos como são. E isso também é Jesus na nossa vida. Amém? Eu queria que a igreja se colocasse de pé e nessa hora olhasse aqui e aplaudisse. Peraí. Aplaudisse de verdade ao Senhor, louvando a Deus por pessoas através das quais você vê Jesus.
através das quais você casa, através das quais você muda, através das quais a sua vida muda. Eu quero que você louve a Deus, aplaudindo ao Senhor por essas pessoas. Faça com intensidade, agradeça com intensidade. Agradeça com intensidade, porque dignos de honra. São dignos de honra. Vocês são dignos de honra. Não de glória, mas de honra são. Vocês são merecedores de honra. Honra a vocês. E eu vejo Jesus em cada um de vocês. Vejo, tá? Para que a gente não pense, isso aí, para que não pense que é artificial, eu quero que vocês desçam e eu quero que você venha aqui falar com as pessoas que se dirigem aqui. Você fale com cada um, gaste seu tempo aqui agora. Eu quero dar um beijo em todo mundo. Não, em todo mundo não vai dar. Aí não vai dar mesmo. Você dê um beijo nos mais próximos. Se você conseguir, tudo bem. Mas eu quero que você diga alguma coisa, se expresse de algum modo. Pense aí o que você vai falar. Nada de coisa artificial, porque você está falando com Deus. Oxe, Deus, você entendeu, é metafórico, não é direto. Você vê Deus na vida dessas pessoas que mudaram esse ano a sua história, do momento que nós estamos hoje para o momento que você termina, começou o ano até que você termina. Então eu quero que vocês desçam aí agora, recebam o amor do Senhor na vida de vocês, se sintam realmente valorados, se sintam como pessoas que carregam Jesus, como os levitas que carregam a arca. Vocês carregam a arca do Senhor. Deus abençoe vocês e eu quero que vocês sejam honrados. Pode descer aí agora. Eu quero que vocês realmente, a igreja, fale com sinceridade aquilo que precisa ser falado. Bora, pode descer aí. Eu quero que vocês desçam para receber o carinho e o apreço dos irmãos. É sincero, pode ser que não seja tão demorado, mas é sincero. Vocês são muito especiais. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe vocês todos.